Vou começar com isso. Olá, hoje é dia 29 de abril de 2024 e estou aqui com as subturmas 11 e 17 do segundo ano, turma B, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, tanto quanto consigo perceber, todos me autorizam a gravação desta aula, certo? Muito obrigado a todos. Pronto, vai ser uma aula de Direito Comparado especial, porque estamos dentro de um semestre em que eu estou de licença e, portanto, vou tentar deixar esta aula para condensar o essencial de Direito Inglês e Direito dos Estados Unidos da América, e vocês vão me enviar apresentações para o que faltava e que íamos ter agora nas próximas aulas. Em primeiro lugar, era o caso Soraya, que é o caso da princesa casada com o Shah da Pérsia. Estamos a viver o caso do Irão. Esse caso estava a ser discutido nas aulas quando, quando nós agora interrompemos as nossas aulas. Depois disso, eu gostava que todos estão convidados a fazer o caso dos cavalos, leiam e respondam mais perguntas. Quem quiser, esse é totalmente facultativo para todos, mas todos podem fazer. Só, tipo, não podem demorar mais do que 3 minutos a responder ao caso Mirvaedi versus Henley, que é um caso de direito inglês. Foi usado num curso que foi organizado pela AFDL de inglês jurídico, dado por um professor de Manchester. Depois, para além disso, há o caso do acórdão do Tribunal Constitucional no tempo do Passos Coelho, quando o Passos Coelho ainda tinha cabelo. E eu próprio tinha cabelo, ele tinha cabelo, e era primeiro-ministro de Portugal em 2012, 2013. É o caso de um orçamento de Estado. Mas foi um caso de um acordo do Tribunal Constitucional que foi muito criticado de todas as partes. Também os casos sobre o Brexit, os casos sobre, e ainda o caso da fundacional da fiscalização da constitucionalidade. A Madalena Albano tem uma dúvida inicial, sim, a Madalena. Sim, professor, é rápido, peço desculpa. É só para perguntar, em relação ao vídeo sobre o acórdão e aos outros vídeos, fazemos individualmente com o nosso grupo ou com o nosso grupo e com aqueles que estão contra nós? Ou seja, quais são os intervenientes que devem estar no vídeo? Como for mais prático, eu idealmente preferia que fosse em grupo. Acho que é melhor, acho que dá para soluções mais criativas, mas também tenho medo que isso às vezes signifique que há um que se está a encostar. Não quero que ninguém se encoste em trabalhos de grupo normalmente dão para isso, e portanto podem fazer individualmente as apresentações, de Mas tudo. não precisamos de fazer com o grupo oposto, é que isso Não, implicaria não, uma... não, 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 não precisam. Eu Ok, também sei que isso implica uma articulação entre muito mais pessoas. Sim, exato. Obrigado, professor. Sim. Afonso, Olá, professor. Eu olá. não sei se isto está com um bocado de eco ou não, não sei se dá Não. para perceber. Mas eu tenho uma dúvida, porque nós na aula, eu creio que tínhamos acabado o caso Soraya. Sim, sim, E há ela... uma das turmas que já acabou com a Soraya. Ok, pronto, se era para perguntar se era preciso ou não fazer. Essa turma não tem. Ok, obrigado. A turma que já terminou não tem, e a outra só os que quiserem terminar e com o que quiserem terminar. Está bem? Pronto, mas estes são os casos. Depois há os alunos brasileiros que têm estes casos, e estão bem, e há os alunos brasileiros que vão fazer a apresentação do STF, ou alunos angolanos que vão fazer apresentações do STA sobre ativismo judiciário. Pronto. Estes são os casos que eu vou recolher. Eu não disse há bocado a data, vou dizer por e-mail. Um, eu tinha dito a entrega dos trabalhos até dia 7, portanto vou-vos pedir que me enviem até dia 10. Não dia 10 não, dia 11 à noite, está bem? Por e-mail. O ideal é fazerem upload no YouTube, em modo privado, para ser só as pessoas que têm o link que podem ver. Está bem? Pronto. Uma boa altura para aprenderem as novas tecnologias. Ahm, mas se não funcionar, também podem só filmar-se e mandarem-me pelo WhatsApp. Têm todos o meu número de telemóvel, senão eu vou deixar aqui no chat, para todos. E reparem que apesar de ter muitos cheios, não é um número de valor acrescentado.
Pronto, o que é que eu ia dizer mais? Ia dizer que tenho aqui elementos à minha volta para nos fazer viajar no tempo para a sociedade inglesa medieval. E reparem, tenho um Palácio de Buckingham cheio de pessoas à frente. Vou tirá-las todas, as minhas minifiguras de Lego. Vocês são privilegiados, não é? Nós vivemos uma história em que várias coisas nunca tinham acontecido. Na minha vida, nunca houve um mundo onde a rainha de Inglaterra não fosse a rainha Elizabeth II e o presidente do Futebol Clube do Porto não fosse Jorge Nuno Pinto da Costa. E, portanto, a partir de agora estamos a viver uma nova era. Luís André Vilas Boas e Príncipe Carlos, mas a verdade é que o direito inglês tem estruturas medievais que funcionam desde há muito, muito tempo. Este palácio, que é a sede onde vive a rainha, não do governo, essa sede do governo fica em Downing Street. Eu posso vos mostrar aqui alguns dos últimos primeiros ministros. Esta é uma figurinha da Theresa May com uma caixa a dizer Deal or No Deal, que era um programa ah, de entretenimento que havia em Inglaterra, mas também era o Brexit. Depois a seguir veio o Boris Johnson, que foi o primeiro-ministro durante a pandemia e enquanto havia regras que ele impôs muito estritas de Covid, fez algumas festas em Downing Street e então caiu. E tem uma plaquinha aqui a dizer Very strict um, lockdown rules. Depois, a seguir, vieram dois primeiros-ministros, isto são todos primeiros-ministros ingleses, que foram nos últimos 2 anos primeiros-ministros ingleses. A Liz Truss, que é só uma plaquinha, uma alface, que ela durou 20 dias como primeira-ministra, e o Rishi Sunak, que provavelmente deixará de ser o primeiro-ministro nos nas próximas eleições. Estão a dar o sistema também bipartidário inglês parece que vai acabar e vamos ter, a minha aposta é um governo do Labour coligado com os liberais. Mas vamos ver o que é que se vai passar até lá. Para além disso, no mundo da monarquia, morreu, é verdade, o Príncipe Filipe durante a pandemia, e por isso é que até estas coisas do Boris Johnson foram tão mal vistas, foram porque a própria rainha fez o funeral do marido sozinha na abadia de Westminster. Têm aqui a rainha ainda antes de morrer, na sua versão de Lego e com o anel do jubileu, e têm o príncipe Carlos de luto primeiro e depois ele a tomar posse com a sua Camila em figurinhas de Lego, que já perceberam que eu gosto bastante. A verdade é que o direito inglês se autonomiza do direito romano-germânico desde a queda do Império, desde a chegada dos normandos em Inglaterra. E porquê? Podem-me dar 4 razões para isso? Aqui também valem mãos no ar. Vou pôr. Como é que é? Então, ninguém quer responder? Estou. A aula vai continuar melhor assim, mas eu tenho pena de não poder. Quais é que são as razões? Vou tentar voltar à gallery para o direito inglês se ter autonomizado para não aceitar o direito romano-germânico. Eu ainda por cima, nas aulas, fui dizendo algumas coisas sobre isto. Até falei sobre. Houve uma que eu me lembro de fazer já a batota, nas aulas introdutórias. Então pronto, para ser mais rápido e não ficar cá até mais tarde, mas isto dá pontos negativos a todos, vou mandá-las eu. Pode ser? A primeira é, e então aí agora fazer spotlight para mim próprio, e assim fica mais fácil. Ver a mim.
Gonçalo Pinho, tenho uma resposta. Professor, só uma questão. Mas o professor queria referir, ou seja, as diferenças entre que estão Não na é as base. diferenças. Eu quero O ver. professor, não é que o professor tinha dito, por exemplo, nas últimas aulas teóricas, que, por exemplo, a família da Common Law era muito mais baseada na questão da jurisprudência e nos costumes, e, por exemplo, o sistema romano-germânico era muito mais baseado na principal fonte, era a lei. Pelo menos tínhamos definido Hum, exatamente. Mas nós já aí vamos, para ver as diferenças. Apesar de tudo, os juristas de romano-germânicos ou de common law vão todos dizer-lhe que as principais fontes são, ah, decorrem do costume. Isto é, a lei é um costume positivado no direito romano-germânico e os ingleses dir-lhe-ão que a jurisprudência é um costume positivado ou revelado através das decisões dos juízes. Mas as revoluções em Inglaterra são sempre para repor o costume imemorial da Inglaterra. Certo. Agora, eu tenho aqui uns facsímiles, não são os originais. Tenho uma estátua da Liberdade Viva. Agora, já viram que eu estou de calções, provavelmente. É ótimo poder dar aulas de calções. Mas o Santiago está a tentar responder dentro da biblioteca. Mas diria que o facto da Inglaterra não se coadunou com a recepção do direito romano. Então, eu tenho aqui uma Magna Carta e uma Constituição dos Estados Unidos da América e uma Declaração de Independência onde se recebe o direito inglês. Bem, Gabriela. Onde é que está Professor, a Gabriela? eu não sei aqui. Eu não sei Sim. se está certo, mas um dos fatores também vai ao encontro daquilo que o Santiago disse, mas quando aconteceu o renascimento do direito romano na Europa, a Inglaterra já tinha o seu próprio direito. Então, o direito romano acabou por ser rejeitado por conta disso. Mas não só. Não, já tinha o seu próprio direito, mas o seu próprio direito, mas podia ter adotado, da mesma maneira que os bárbaros pela Europa inteira adotaram direito romano-germânico vulgar, o Eurico, o breviário de Eurico, a coisa de Alarico, o direito inglês podia ter aceite direito romano e podia ter aplicado direito romano. Mas, quando houve recessão do direito romano, essa de que a Gabriela está a falar, as universidades de Oxford ou de Cambridge foram das primeiras do mundo a estudar direito romano, a copiar direito romano, a ensinar direito romano e a exportar professores de direito romano para toda a Europa. Mas é verdade, Santiago não pode falar, mas a Gabriela pode. Gabriela, é verdade, eu vou tentar retirar isto de si. É verdade que a primeira grande razão é não haver uma recessão do direito romano. Isto é, ao contrário dos países da Europa continental, os ingleses acham que o direito romano é um direito do invasor. E, portanto, ainda antes de haver qualquer outra coisa, o que eles dizem é: nós não vamos aplicar direito romano, porque o direito que tem que ser feito para os ingleses é o direito imemorial da Inglaterra. E nunca mais, em Inglaterra, a solução certa é a do direito romano. Alguém aqui vai falar da Magna Carta e a Uni, mais ou menos. Estar na biblioteca é uma boa desculpa para não falar, mas vou pôr aqui a ver se vou retirar os spotlights. Acho eu. Como é que eu posso retirar os spotlights? Isto tentar fazer ao mesmo tempo estar a mostrar os efeitos especiais ah, da, da aula. Agora ficou o Gonçalo só aqui. Ah, não sei como é que eu tiro do Spotlight View Gallery. Pronto, só para dizer que a primeira razão é a não recepção do direito romano. E a não recepção do direito romano só é possível porque, desde muito cedo, imaginem que a Inglaterra estava fragmentada. A Inglaterra, ao contrário de Portugal,
Mas a Inglaterra, tal como os países, como a Alemanha, como a França, como a Espanha, como a Europa inteira, estava toda dividida em condados, em determinadas áreas, e havia duques com muito mais poder do que tinham em Portugal. Mas a Inglaterra começa a ter um sistema régio, apesar de haver a Escócia, apesar de haver o país de Gales, apesar de haver depois a Irlanda ao lado, o que é o Reino Unido, a Inglaterra começa a ter uma rede de common law. O que é o common law? São decisões tomadas pelos tribunais do rei, a que eu só vou se quiser. Isto é completamente revolucionário e diferente do que existe nos outros países. Isto é, imaginem, a Inglaterra estava dividida entre ahm, Lancasters e Yorks. Quando se vê, vocês veem, lembram-se da Guerra dos Tronos? Vocês, se calhar, já são dessa geração que viu Guerra dos Tronos. Não leram Harry Potter, mas viram a Guerra dos Tronos. Eu gosto da cara da Helena. Não li, a Helena leu Harry Potter. Mas dividiram a Inglaterra em zonas de influência, mas eu podia ser julgado pelos duques ou pelos condes do meu condado e do meu ducado, ou então, se eu tivesse um writ, se eu tivesse um título, podia ir à rede de tribunais do rei e tinha a certeza que os tribunais de primeira instância iam decidir hoje como tinham decidido ontem. E mais, eu podia fazer recursos dos tribunais de primeira instância para os Courts of Appeal e dos Courts of Appeal para a House of Lords. Desde muito cedo que o sistema inglês ficou com a Magna Carta, com a Bill of Rights, limitou os poderes do rei e o próprio rei tinha de ser julgado segundo estas regras. E os tribunais estão à parte, são uma coisa da sociedade. Portanto, não há uma diferenciação entre direito público e direito privado da mesma maneira no direito inglês. Eu tenho aqui uma coisa que se chama um Parliament in a Box. Não o vou fazer todo porque depois é difícil voltar a meter todo aqui dentro, mas comprei lá, que é a House of Commons. Mas, se vocês forem à Inglaterra, recomendo que entrem no Parlamento. É possível ir tanto à House of Commons como à House of Lords, se estiverem em funcionamento, sem pagar nada para visita. Alguém está a dizer que o Gonçalo está fixado. Eu vou peço desculpa. Remove Spotlight. Este filme vai ficar um pouco estranho. Mas eu sou tipo eu a fazer o Gonçalo como fantoche. Mas obrigado, Gabriela, pelo aviso. Não sei há quanto tempo é que isto estava a acontecer. Mas se forem à Inglaterra, ao pé do Parlamento, isto é, podem entrar na House of Lords ou na House of Commons e são visitas grátis. Pronto, a maior parte dos museus e das coisas em Londres são caras e esta aqui não se paga e, portanto, eu recomendo vivamente. E mais, há um pub ao lado que tenta manter os preços há muito tempo, que se chama Red Lion, é ao pé do Parlamento, é onde vão os deputados todos, os primeiros ministros desde sempre, eles têm lá fotografias nas paredes, etc. E tem sempre uma tábua com 3 pies, 3 tartes, mini tartes, com carne de caça do dia e 3 cervejas diferentes, sítios diferentes de Inglaterra, que dá para fazerem uma boa experiência inglesa e ver que a comida inglesa não é assim tão má. Mas o Gonçalo mantém a mão no ar porque quer responder com mais uma das razões. Eu só queria perguntar uma coisa aqui. Quer dizer, afirmar, pelo menos eu tenho esse entendimento que é. Mas hoje em dia, por exemplo, essas diferenças entre os sistemas jurídicos da Common Law e os sistemas jurídicos romano-germânicos tendem a esbater-se e até mesmo a aproximar-se. Porque hoje em dia nós vemos que, por exemplo, a questão da jurisprudência, que é o grande, se quisermos dizer, o grande trunfo ou a grande característica máxima do sistema Common Law, por exemplo, hoje em dia, no sistema romano-germânico dá uma importância cada vez maior, pelo menos que se tende a reconhecer por parte da jurisprudência, mesmo até ao nível do Tribunal de Justiça da União Europeia, em que há uma importância mesmo das decisões do próprio Tribunal ao nível de constituírem mesmo fonte de direito. Por isso, de certa forma, não podemos depreender que há uma junção ou uma aproximação entre os sistemas. Podemos entender que eu acho que houve, mas que não será esse o caminho futuro. Isto é, em primeiro lugar, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia não tem a mesma legitimidade, nem é tanto democrática, é a legitimidade histórica
que tem a jurisprudência da House of Lords e do atual Supreme Court of the United Kingdom. É verdade que nós passámos um momento de aproximação durante o Brexit, mas o funcionamento do direito inglês e do direito dos Estados Unidos, que eu vou falar daqui a bocadinho, é muito diferente, porque o avanço do direito é incremental, acontece aos poucos e através de decisões jurisprudenciais. E, portanto, os grandes avanços nos Estados Unidos da América em matéria de direitos cívicos e sociais foram através de decisões da jurisprudência. Os grandes avanços em matéria tecnológica, privacidade, estão a acontecer tanto em Inglaterra como nos Estados Unidos por estas vias. Mas as 4 grandes razões que eu gostava que vocês tivessem visto e que eu vou dar rapidamente agora continuam a verificar-se e são uma força divergente. A primeira é não recessão do direito romano. Portanto, o direito romano não está na base da mesma maneira. Segundo, é as revoluções em Inglaterra foram sempre, e aqui o que é o único que dizia há bocadinho tem razão, as revoluções em Inglaterra são diferentes das revoluções portuguesas, francesas ou alemãs. Nós em Portugal acabámos de festejar o 25 de Abril agora, mas quando nós fazemos uma revolução é para dizer que antes no tempo dos nossos pais era uma porcaria, no tempo dos nossos avós era uma bosta, no tempo dos nossos bisavós era horrível. Pronto, antes do 25 de Abril o Estado Novo era péssimo e a Primeira República era horrível e a monarquia velha e o Estado absoluto. Pronto, portanto, quando nós estamos a fazer revoluções, as revoluções em Portugal, as revoluções portuguesas, no Brasil, as revoluções foram do mesmo tipo, na Alemanha, as revoluções vão para quebrar com os estados horríveis que existiam antigamente, em França, desde a Revolução Francesa. Na Inglaterra, as revoluções têm sempre o cuidado de ser para repor o costume memorial da Inglaterra. Nós sempre fomos bons. Pronto. E isto demonstra-se de várias maneiras. Se vocês forem ler a Magna Carta, diz: no decorrer da sua governação, os nossos governantes, o nosso rei, mudou e desviou-se do caminho para ser um bom rei para os ingleses. Mas desviou-se do costume memorial da Inglaterra. Pronto. Outra coisa, agora fiz spotlight, já que vou dar estas notas, é os nossos amigos ingleses, quando fazem estas revoluções, e isto sente-se muito, até na música inglesa se sente a ideia de uma espécie de saudade do direito inglês passado e das conquistas inglesas. A minha música preferida de futebol, há duas, gosto muito de uma do hino do Liverpool e gosto que se chama You'll Never Walk Alone, mas também gosto de uma que se chama Three Lions, que é sobre eles nunca mais ganharem o campeonato. E estão sempre à espera de voltar a ganhar, mas é uma ideia que existe na Magna Carta, na Bill of Rights, nos tratados todos, temos isso muito, muito fresco. Mas os nossos amigos ingleses, para além da forma das revoluções, também têm concepções filosóficas. Como é que é? Professor, eu tinha respondido à sua pergunta, mas sem querer enviei para uma colega apenas, diz a Margarida. Margarida, quer-me responder a mim? Diga alto. Margarida Sá Machado. Eu estou na biblioteca. Está na biblioteca, então sussurra ou escreva. Eu sei. Há tanta gente que faz barulho na biblioteca estupidamente. Margarida, pode só dizer. Qual é a terceira razão? Escreva, então escreva. Enquanto a Margarida vai escrevendo, eu vou dizendo que a terceira grande razão para haver uma autonomização do direito inglês tem a ver com as concepções filosóficas. O Locke, o Hobbes, os ingleses são muito mais influenciados pelo liberalismo do que pelo Kant ou por outros filósofos que nos influenciaram a nós. Eu gostava de ter já aqui os meus pequenos filósofos em fantoches, mas só tenho os americanos.
e não tenho. Onde é que está? Então, portanto, não tem a ver com ter uma longa tradição democrática que existia nisso. Sim, esta resposta que a Margarida deu aqui de lado, que era a longa tradição democrática, há manifestações democráticas diferentes nos vários países da Europa. Por exemplo, Portugal tem umas cortes que reúnem com muita regularidade. E nisso, por isso é que se calhar nós somos uma aliança, a aliança inglesa e portuguesa é tão antiga, é por termos algum estilo de tradição muito parecido. Às vezes, nós, ao estudarmos a história de Portugal, temos uma visão da história já um bocadinho deturpada, mas havia cortes que aconselhavam o rei, e que as alturas em que menos reuniram foi mesmo antes das revoluções liberais. Mas o Dom Sancho II foi deposto em cortes com força do Dom Afonso III. O Dom João I foi aclamado em cortes e foi assim que caiu a Dona Beatriz, que nós na história de Portugal temos injustamente não classificada como rainha, mas que é filha do Dom Fernando e que foi a rainha, de facto, entre 1383 e 1385. Tomás, Professor, tinha duas coisas. Uma era uma dúvida e outra era para falar da última razão. diga, Quer que comece por onde? última razão. Pois, A última razão que eu li no professor foi o facto de, ou seja, tem muito a ver com a expansão colonialista do Reino Unido, da Inglaterra, expansão colonial, não é? O direito colonial. inglês só é tão possível que um direito de uma ilha tão pequenina tenha uma força porque é o direito Exatamente. dos Estados Unidos da América, que são a maior potência. Já estamos a falar do maior império do século XX, do maior, que é os Estados Unidos, o maior império do século XIX, que é o Império Inglês, e estamos a falar de países como a África do Sul, estamos a falar de países como a Índia, que ainda hoje aplica método de direito inglês, portanto, e que tem a maior população do mundo. Um, não esquecer isso, mas sim, expansão colonial. Qual é que é a sua dúvida, Tomás? Professor, é porque eu quando li o professor Regente e agora quando o professor falou, eu não percebi porque é que o facto de não ter havido revoluções disruptivas na Inglaterra assim, fez com que isso fosse um fator determinante para a autonomização do direito. A questão é, os, imagine que sempre que se fazia uma alteração de eletricidade, ou havia uma altura em que sempre que vinha um iPhone novo, tinha uma entrada nova para o cabo. Os ingleses mantêm uma tomada diferente da nossa. Os ingleses andam na estrada de maneira diferente da nossa. Pronto. E de facto eu já não deixei de ver a cara do Tomás. Está aqui. Se o É Tomás, assim, sim, se o Tomás levantar a coisa, eu posso vê-lo mais e ok. sim, para mim é mais fácil. Ok. Mas hum, estas revoluções foram revoluções de maior continuidade e não há uma ideia de que as instituições anteriores eram instituições más ou instituições erradas e desadequadas à realidade inglesa. Por isso é que se diz que as rainhas que vão durar mais tempo são a rainha de copas, a rainha de espadas, a rainha de paus, a Rainha de Ouros e a Rainha de Inglaterra. Pronto. As instituições inglesas, apesar de haver algumas medievais e feudais, não sei se vocês viram aquela série o The Crown, eles às tantas agora nesta última temporada fazem um apanhado de todos os cargos honoríficos ligados à rainha e que ligados à Casa Real, o guardador dos cisnes, o limpador de pratas. Pronto. Há alguns cargos destes que eles têm e que aceitam na sua monarquia com muito maior facilidade. A monarquia, por exemplo, é o maior exemplo disso, e se fizer estudos de opinião, hum, está bastante, muitíssimo popular. Hum, não é, há outros países com monarquias na Europa, mas a monarquia inglesa, como o sistema de júri e os sistemas dos tribunais ingleses, são muito mais uma continuidade do que existia há muito tempo, do que os nossos, que vêm, cada governo quer fazer uma reforma da justiça. Enquanto em Inglaterra,
cada governo quererá manter e repor a justiça como ela funcionava bem anteriormente. Mas reparem, o Parlamento inglês, por exemplo, é o maior exemplo de um Parlamento que, apesar de ser gigante, tem uma sala onde funciona o Parlamento e os deputados têm uns bancos verdes para se sentar. Sentam-se primeiro, não é os mais graduados, não é? É os que chegam mais cedo e os mais que chegam mais tarde ficam de pé a assistir ao Parlamento. Pronto. E há as perguntas e respostas dos deputados. Para se poder ser ministro, tem que se ser deputado do Parlamento inglês. No ano passado, houve um caso muito engraçado que foi o do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Um, o David Cameron não era um deputado eleito, mas foi o primeiro Lord feito pelo rei Carlos III, porque se ele passar a ser um membro da Câmara dos Lordes, ele passa a poder ser convidado para ser Ministro dos Negócios Estrangeiros, e foi assim que aconteceu com o ex-primeiro-ministro David Cameron, que agora tem estado a tentar fazer diplomacia e acordos difíceis com a União Europeia. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias, um dos acordos interessa-vos bastante, ou interessa a mim menos, já porque eu não sou tão jovem, infelizmente, mas que é um acordo de livre circulação de pessoas para os jovens. Para os jovens em tempos de estudo, portanto, se vocês tiverem a fazer a licenciatura ou o mestrado, poderem circular em Inglaterra e eles circularem na União Europeia, e os primeiros trabalhos. Pronto, isso seria uma coisa que era muito boa. No entanto, a maneira como a Ursula von der Leyen apresentou isto foi um bocado diplomaticamente atabalhoada, mas pode ser que tenha bom avanço, especialmente com um governo diferente para o ano. Depois não sei se estão a acompanhar também o caso, eu mandei esses acórdãos do Uganda, ou do Ruanda, que a Inglaterra já pagou ao Ruanda para mandar para lá os imigrantes ilegais e o Parlamento aprovou, o governo decidiu, mas o Supreme Court entendeu que isto era contrário à Constituição não escrita de Inglaterra. E, portanto, temos um caso novo que é, e neste caso, aquilo que o Gonçalo dizia há bocadinho, de facto aproxima-nos, de certa forma, de haver o princípio da soberania do Parlamento estar em causa contra o princípio do stare decisis, o princípio da força dos tribunais, e parece que o princípio da soberania do Parlamento vai prevalecer. Porque há dois grandes princípios no direito inglês. Um é a soberania do Parlamento e o outro é o stare decisis. Eu acho que falei dele nas aulas, já. Stare quer dizer parar. Tinha uma aluna que dizia star, que era o stare decisis, como a estrela do ordenamento jurídico inglês. Mas não, stare é parar, quer dizer que não podemos mudar as decisões. E o overruling, que é quando se muda, é muito raro. O método jurídico nos tribunais ingleses é muito diferente do método jurídico nos tribunais ingleses e americanos. Margarida, todas as pessoas que precisarem sair, podem sair, eu vou tentar disponibilizar esta aula. Mas o método jurídico é muito diferente, nós estamos habituados ao método silogístico e eles estão habituados ao método do distinguishing. Eles basicamente o que estão a fazer é sempre um método analógico. Semelhanças e diferenças, ver se o caso que está em apreciação é igual a outro caso ou não. Quando nós vemos as séries inglesas ou as séries americanas também, o que eles estão à procura não é à procura do artigo do Código Civil que se aplica àquele caso ou do artigo do Código Penal, o que eles estão à procura é de um caso semelhante ou de casos semelhantes que lhes deram ajuda. E nisso, Gonçalo, a maneira de funcionar de um advogado inglês ou de um advogado português é muito diferente. Um common lawyer chega lá e está a dizer: este caso tem tudo a ver com o caso Pinho contra Marreiros. Este caso tem tudo a ver com o caso Cavalcanti contra Trindade. Pronto. Portanto, nós, ou com o caso Zanatti contra Portugal. Pronto. Portanto, temos casos que são casos icónicos, temos casos menos conhecidos, mas temos a nossa jurisprudência. Eu já vou aos elementos do precedente. Afonso. Professor, o professor falou um pouco sobre o princípio da soberania dos tribunais e também falou sobre
um princípio de que não se deveria mudar as decisões dos tribunais. Não sei se percebi bem, que isto cortou um bocadinho. Sim, então. ahm, Isso tem a o- ver com. Desculpe, só interromper. Isso tem também a ver com a regra do precedente, ou seja. Ok. Sim, não, mas continua, faça a pergunta que me está a dar. Ah, ou O Afonso seja, está-me a dar deixas para aquilo que eu ia dizer a seguir. ok, ou seja, as decisões anteriores para casos análogos serão vinculativas para os casos posteriores. Então, de que maneira? O Afonso lembra-se de ler e sabe quais é que são os elementos diferentes? Tudo dentro de uma decisão é vinculativo para o caso posterior? Ou seja, também depende da hierarquia do tribunal. Depende da hierarquia do tribunal, certo? Imagine, estamos no tribunal de Liverpool. Esse tribunal, as decisões de uma comarca de Liverpool são válidas. Esse mesmo tribunal de Liverpool é obrigado a obedecer às decisões de Liverpool anteriores? Desde que seja para casos análogos, penso que sim. Eles estão sempre a tentar fazer distância de diferença. Isto é um bocadinho diferente. E então, como é um bocadinho diferente, pode dar uma diferença. Mas já vamos pegar, porque dentro do precedente, ou dentro de uma decisão, da mesma maneira que nós vimos em França. Em França havia o relatório, que tinha factos provados, e depois a decisão. Nos alemães e nos portugueses é mais denso. Temos o Tatbestand, que é o relatório com fundamentação, de citações de doutrina, citações de jurisprudência, e depois a decisão. Não faz precedente. Em Portugal, as únicas decisões que fazem, não é precedente, mas que mudam o direito, são as decisões com força obrigatória geral, que são as decisões do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo. Não é? Quando houver uma decisão que manda uma lei fora do ordenamento jurídico português, porque essa lei é contrária à Constituição ou contrária a uma lei de valor reforçado. Em Inglaterra, nós temos as nossas decisões são compostas por quê? Primeiro, pela descrição dos factos, depois pela ratio decidendi, depois pelo obter dicta e depois pela decisão propriamente dita. Afonso, destas quatro coisas, o que é que faz precedente? O que é vinculativo? Eu não entendi a pergunta, professor. Pode Eu repetir? disse que há quatro coisas. Primeira, os factos. Segunda, ratio decidendi. Terceira, obter dicta, ou things said by the way. Já lhe estou a dar ajuda. E quarta, decisão propriamente dita. O que é que faz precedente? O que é vinculativo? Eu só não percebi a terceira. É o obiter dicta, ou Ok. things said by the way. Eu creio que seja a terceira. A terceira faz precedente. Tenho outras pessoas a pôr o dedo no ar. Gonçalo Pinho. Ou seja, eu Eu lembro acho que que a ratio Agora decidendi vou deixar, Afonso, 2 segundos, vai perder o lugar, eu vou Ok. dar ao Gonçalo. Podem outras pessoas pôr a mão no ar. O Gonçalo tem 10 segundos. sou eu. Eu acho que é o rácio de acidente e constitui precisamente o precedente vinculativo. E também, a propósito disso, está certo. Não sei. Porquê? Não, não, tá. Não, Eu porque, vou ou seja, deixar, eu ainda vou ouvir o Santiago. mas posso só referir porquê? Ou Pode, porque é que eu acho claro. que é? Porque, ou seja, o argumento do raciocínio é que importa, porque o que está aqui em causa serem casos análogos, mas em que, basicamente, o, a razão de ser da decisão tem que comungar nos dois casos análogos. Por isso é que é, é a questão da ratio de acidente que tem que constituir o precedente e não o caso dos factos ou a questão da decisão. Há mais fundamentos para isso. Vou aqui adicionar o Santiago. Santiago, sei que está na biblioteca, sussurre. Se alguém lhe disser que for ralhar, diga que está a participar numa aula de direito comparado. Que são 7 da tarde, 8 da noite, vão comer ao bar novo. Consegue falar? Está cheio. Está a mostrar que a biblioteca está cheinha.
Pá, muito bem, fico contente com a Faculdade de Direito. Santiago, se quiser escreva. Já disse professor, isto está cheio, coitadinho do Santiago. Eu vou fazer a voz de Santiago. Havendo um caso análogo, a fundamentação de decisão aplica-se, é vinculativa, ainda que de acordo com a hierarquia. Então, para todos, primeiro, Gonçalo Pinho, é verdade, ratio decidendi. A ratio decidendi são os argumentos que foram testados, e só porque foram testados, é a única parte da decisão que faz precedente. Obter dicta, Afonso Zanatti, é tudo o resto. Isto congelou agora o Afonso? Foi só o Afonso. Estou a ver os dedos do Santiago e da Mexer. Claro que é de acordo com a hierarquia, eu já vou regressar aí, Santiago, para falar sobre esse aspecto, mas, Afonso, os tribunais de Liverpool estão sempre obrigados ao que os tribunais de Liverpool decidiram, não estão obrigados ao que os tribunais de Manchester decidiram, mas estão obrigados ao que os tribunais do seu Court of Appeal respectivo decidiram, e estão obrigados ao que a House of Lords ou que o Supreme Court of the United Kingdom decidiu. O Lord Chancellor disse, em 1962, num practice statement, que when it appears right to do so, quando lhe parecer correto, a House of Lords pode fazer um overruling, pode mudar o sentido da decisão. Mas isto é uma coisa que é recente, reparem, 1962. Depois disso, em 1963, é uma coisa, eu mando-vos depois por e-mail. Em 1992, depois de Maastricht, os Courts of Appeal podem fazer overruling em matéria de direitos, liberdades e garantias, que é a única maneira de assegurar a defesa da Carta e a defesa dos direitos mais fundamentais. No entanto, aquilo que os tribunais estão sempre a fazer é a distinguir o que é ratio decidendi, o que é obter dicta. As decisões nos tribunais, na House of Lords, por exemplo, são discursos que os lords fazem para convencer os outros lords. Vocês vão ver a decisão que eu vos mandei, é o Lord Scott of Foscote, que está a tentar convencer que a decisão para aquele caso de cavalos, a melhor é aquela. Ainda hoje em dia, quando nós pegamos nas decisões do Supreme Court dos Estados Unidos da América, também são 9 juízes, e eles estão a fazer opinions, estão a fazer pareceres para tentarem convencer os outros. Normalmente há uma leading opinion e uma dissenting opinion. Pode haver só uma leading opinion que é unanimous opinion. Pronto. Houve casos, agora, tem-se dito coisas sobre o Trump e o Supreme Court e o Trump, mas houve uma decisão que decidiu que o Trump não devia ser expulso das eleições através dos tribunais, que foi unânime. Não foram os juízes liberais, acharam que, e bem, acho eu, que daria aso a uma revolução se fossem os tribunais a correr com um candidato democraticamente em corrida. Mas estão a ser discutidas milhares de casos, portanto, há várias coisas aí em causa. As leading opinions, dissenting opinions. As dissenting opinions, portanto, são uma espécie de votos de vencido, mas mais fortes, mais longas, são os discursos perdedores, mas que podem ser mais do que um, mas minoritários, não é? Portanto, não conseguiram fazer vencimento. Tudo o que é dito nas dissenting opinions, Afonso Zanatti e Gonçalo, é obter dicta. Quando eu dei a pista, Afonso, a dizer things said by the way, eu posso ter-me pronunciado mal, mas queria dizer coisas ditas. Por falar nisso, a separação de poderes é ótima. Pronto. Se eu numa decisão sobre responsabilidade civil disser, falar nisso, a separação de poderes é ótima, eu não estou a testar a separação de poderes. Mas eu posso dizer, fazer formulações sobre o princípio da separação de poderes que serão usadas pelos nossos
por casos futuros. Gonçalo Pinho. Só uma questão que era, não sei se introduzir a questão das exceções ou à regra do precedente, não? Ou seja, em que, por exemplo, quando estivermos em causa, ou seja, quando estiver em causa tribunais que tenham a mesma autoridade, neste caso o precedente não se aplica, e no caso também de haver uma, ou seja, eu li isto, mas não sei como é que isso se concretiza do ponto de vista prático, é haver uma sentença que não tenha respeitado a lei ou que não respeite completamente a lei, ou seja, esteja fora completamente daquilo que é a lei. Ou seja, mas Não é bem a isto do ponto de lei, vista prático, não é bem a lei, é mais o due process. Os ingleses e os americanos concentram-se mais no processo. Se para se chegar a uma sentença não foi respeitado o due process, não foram dadas ferramentas suficientes de defesa, não foi garantido o contraditório, não foi garantido o disclosure, o direito inglês é muito engraçado porque é constituído, o common law é constituído por o common law em sentido estrito, que é o conjunto das decisões dos tribunais, o case law, que é este case law, o statute law, que é o conjunto de leis feitas pelo Parlamento ou pelo Congresso, e a equity. A equity, vocês se calhar já ouviram falar, pelo professor Dona Moura Vicente, é o conjunto de remédios jurídicos arranjados pelo Lord Chancellor quando não havia um writ, quando os tribunais não conseguiam chegar a um problema. E estou a aproveitar a parte do Gonçalo para ir para aí. A equity é da equity que se criam fenómenos como o trust, que é uma espécie de fundação. Vocês já devem ter ouvido falar dos trusts. Os trusts serviam quando os soldados partiam para a guerra para deixar dinheiro alocado a alguns filhos, mas permitindo a hipótese de poder voltar e, portanto, ao voltar, terem esse dinheiro a render ou a ver ser gerido e poder ser-lhes restituído. Portanto, o trust é basicamente uma espécie de dar uma autonomia jurídica a um património. O discovery é uma coisa que nós não temos nos nossos processos, mas que é, se eu descobrir alguma coisa sobre a outra parte durante o processo, sou obrigado a dar à outra parte essa informação. Vocês já viram nas séries, quando há o discovery, é tipo, eu descobri uma coisa que me vai incriminar, mas depois vou ter de despejar caminhões de papéis e informação no advogado da contraparte para ver se ele não descobre a prova que me vai destruir. Isto é muito comum nas séries americanas, fazem cenas a gozar com isso. Ou coisas como o habeas corpus. O habeas corpus é uma providência que também foi inventada pela Equity. Agora, quanto ao que o Gonçalo Pinho estava a dizer, tribunais do mesmo nível não têm, e portanto eu não tenho de respeitar, mas tenho de executar sentenças noutras partes de Inglaterra e nos Estados Unidos da América há uma regra na Constituição que diz que também, se for respeitado o due process, uma sentença de Massachusetts, não se deve pronunciar assim, tem que ser executada na Califórnia. Pronto. Uma sentença do Delaware tem de ser executada no outro lado. Portanto, da mesma maneira, na União Europeia já temos estes tratados que prevêem isso. Uma sentença de Lisboa tem que ser executada em Itália, e uma sentença de Roma tem que ser executada no Porto, sem que haja intervenção de tribunais a convertê-la, a reapreciar o caso de alguma maneira. Pronto. E depois tem a ver com o reconhecimento das sentenças estrangeiras. Vocês estudarão isto em Direito Internacional Privado com mais detalhe. Faltam-me 15 minutos e eu gostava muito de ir para o direito dos Estados Unidos da América. Então, o direito inglês passou por várias fases, mas foi tendo uma maturidade e tem hoje em dia uma autonomia claramente que, ainda que tenha havido alguma convergência, Gonçalo, ao longo quando foi a União Europeia, enquanto a Inglaterra esteve na União Europeia, desde os anos 60 e 70 até agora, 2019 ou 16. Mas os ingleses, ainda assim,
aquela ideia que nós temos, vocês já estudaram em União Europeia a diferença entre regulamentos e diretivas. Isso tem muito a ver com os ingleses. Os ingleses, em muitos casos, para uma diretiva, não tinham que fazer transposição porque já conseguiam chegar àqueles resultados através de decisões dos tribunais, através de precedentes que existem na ordem jurídica inglesa. E nós estudamos precedentes e estudamos decisões dos tribunais ingleses com muita frequência. Entretanto, chegamos a 1776 e há uns rapazes que se passam com os reis ingleses. Eu não fui buscar isto. Espera lá. Não. Queria usar este. Eu é que tenho ao fundo. Vai valer a pena gastar dinheiro em coisinhas. Então, passam-se com o rei Jorge VIII. Está aqui uma versão Funko do rei Jorge VIII, porque ele começou a taxar o chá, e não só, começou a taxar os produtos que vinham das colónias inglesas de maneira bastante severa. Várias coisas. Primeiro, recomendo vivamente que vejam um musical que está no Disney Plus e que se chama Hamilton. Eu tenho aqui algumas figuras, o próprio Hamilton ele, e o James Madison. Aqui faz muitos reflexos, mas eu hei de ter muitas ações de Lego para vos mostrar noutras alturas. E não são as figuras mais importantes para o que eu vou querer falar agora. O mais importante de todos é um senhor, ou o primeiro, que está a começar a batalhar aqui, chamado George Washington. Pronto. Não era negro, era nas pinturas, pelo menos, bastante branco. Neste musical é uma versão feita pelo Lin-Manuel Miranda, que é um dos génios da atualidade, dos nossos tempos, e por isso é que eu recomendo vivamente. Mas temos uns Founding Fathers a fazer a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. A Declaração da Independência dos Estados Unidos da América é muito engraçada porque, está aqui, ela tem uma parte, começa por dizer, a Constituição tem a ideia do We the People, mas a Declaração da Independência começa por receber o direito de common law inglês. E, portanto, recebe todas as instituições, rejeitando, no entanto, as regras monárquicas, as regras religiosas que existiam no direito inglês. Portanto, os nossos amigos Founding Fathers começam por ter muito esta ideia de que os Estados Unidos são uma terra para ter qualquer religião e estabelecem um sistema de freios e contrapesos com um Presidente da República. Eu tenho aqui uma skyline da cidade de Washington, onde dá para verem os três. Aqui primeiro está o monumento ao Washington e está aqui o Smithsonian, que é um monumento, mas os três principais poderes ingleses. Isto não está bem iluminado a minha casa. Talvez assim se veja melhor. Não vai funcionar tão bem como eu gostaria. Pronto. Isto é mais giro do que parece. É mais giro do que parece na imagem. Vou tirar os spotlights aos nossos legionários que estão na biblioteca. E então, pronto, tem aqui no meio um Congresso, aqui um Supreme Court e aqui uma Casa Branca. Eu tenho em maiores, não tenho o coisa. Tenho a Casa Branca, que é onde está o Presidente. Este é um ano de eleições presidenciais. Não sei se ouviram o Joe Biden esta semana a dizer que eram umas eleições presidenciais em que estava em causa a idade,
porque ia estar a ser eleito um candidato maior de idade contra uma criança de 6 anos, e eu achei bastante graça a isso. Eu acho que o Joe Biden, apesar de ter muitos momentos de Sleepy Joe, continua a ter momentos em que é um grande orador. E depois temos o Capitólio. Eu também tenho o Capitólio aqui para ler. Pronto, como se vê, eu gosto de fazer construções, ver-se lá atrás, e especialmente construções de legos políticos. Vamos ver se não cai tudo aqui à volta. O que é que se passa em 1776? Em 1776 vai ser instituído um sistema. Professor, decide-se o acórdão com que maiorias. O Santiago perguntou-me isto às 1h11, com que maiorias na Casa dos Lordes. Na Casa dos Lordes é a maioria simples, na Câmara dos Lordes. Hoje em dia já não se chama Câmara dos Lordes, chama-se Supreme Court of the United Kingdom. Passou a ser assim no quadro da União Europeia em 2008. E, portanto, passou a chamar-se Supreme Court of the United Kingdom. É menos conhecido. O Supreme Court of the United States existe desde a Constituição, em 1787, e o primeiro caso forte é o de 1800, e nós já vamos ver quais é que foram as personagens essenciais que foram estes dois senhores, o John Adams e o Thomas Jefferson. E à volta, o Alexander Hamilton, o John Marshall. Pronto, mas podem ver estes pequeninos fantoches que eu trago para as nossas aulas. Hoje em dia estamos com morreu a Ruth Bader Ginsburg, que é esta juíza assim, e temos o Joe Biden e tínhamos o Barack Obama antes. Pronto. O Gonçalo tem mesmo uma dúvida, portanto não é só o raised hand falso. Não, não, era só para dizer uma questão que é, mas quando houve no âmbito da declaração de independência dos Estados Unidos não era claramente patente que ia vigorar o sistema da Commonwealth, porque não podemos, ou melhor, não se discutia, porque, pelo menos pelo que eu percebi, discutia-se na altura se até eventualmente poderia vigorar um modelo do tipo do sistema direito romano-germânico, porque, por exemplo, até ao nível dos ressentimentos que se tinham sentido contra a Inglaterra, a questão da colonização e mesmo, por exemplo, eu acho que havia uma questão da vigência do direito romano-germânico em alguns dos Estados Unidos, e daí que eventualmente, mas depois, claro, havia maior, digamos, os fatores que concorreram face aos do Commonwealth eram mais intensos, nomeadamente a questão do predomínio da língua, logo aí desde logo, fizeram com que basicamente o Commonwealth predominasse face e ganhasse, digamos assim, face ao direito romano-germânico. Deixe-me então dizer-lhe várias coisas. Primeira, não é propriamente verdade que o nosso direito romano-germânico, que o nosso direito romano-germânico tivesse inspirado assim tantos estados dos Estados Unidos da América. A Revolução Americana começa com esta, eu não tenho tempo para fazer com tanto detalhe como gostaria, mas começa com esta revolta que, como sinal, uma série de colonos deitam chá às águas em Boston, que fica no Massachusetts, no norte. Um dos advogados, isto é com Samuel Adams, etc., um dos advogados principais e um dos ideólogos é o John Adams, que é um dos maiores advogados dos Estados Unidos da América, e um dos pensadores, e ele próprio é um advogado de common law, e ele até acha durante muito tempo, aquilo que os colonos querem é representação no parlamento inglês. Isto é, no taxation without representation. Aquilo que os colonos ingleses americanos queriam era isso. E, portanto, não há uma rejeição do direito inglês. O modo de pensar, a filosofia, aquelas 4 coisas que eu tinha dito há pouco, a rejeição do direito romano, a preferência por soluções jurisprudenciais, o modelo do tribunal de júri, a Constituição consagra isto tudo. Isto é, a Constituição dos Estados Unidos é muito curta, tem 5 artigos. O primeiro é sobre o poder legislativo,
que é o Congresso, que tem as duas câmaras. Nós temos a Câmara Baixa, que é o equivalente à Câmara dos Comuns, que é a Câmara dos Representantes, que tem eleições de 2 em 2 anos, e em que cada deputado é eleito para uma circunscrição, para um grupo de eleitores. Depois é o congressista, portanto, de 2 em 2 anos há eleições, e estão sempre a fazer eleições para o Congresso. Neste momento, no Congresso, há uma maioria republicana muito à risquinha e tem sido difícil ter um speaker. Houve esse caso no final do ano passado. Congresso. Depois, no Senado, há eleições de 6 em 6 anos, e aí cada Estado tem direito a 2 senadores. E são eleições que são feitas, imaginem um círculo, e são de 13, isto é, há uns, por exemplo, em 2024 vai haver eleições na Califórnia, em 2026 vai haver eleições na Califórnia, em 2028 não vai haver eleições na Califórnia. Em Nova Iorque há eleições em 2024, não há em 2026 e há eleições em 2028. Portanto, há sempre 2/3 que estão a ser eleitos e 1/3 que está descansado. Portanto, ou melhor, há sempre 1/3 que é eleito, mas roda, na realidade, 2/3 do Senado. Certo? Portanto, se são de 6 em 6 anos, os mandatos são maiores do que os mandatos do Presidente. O Presidente tem mandatos de 4 anos, mas os mandatos do Presidente são limitados a 2 mandatos. Não foi sempre assim. Foi muito recente que passou a ser, foi muito recentemente que passámos a ter essa limitação. Ainda no século XX, o Presidente Roosevelt, o segundo, eu tenho aqui um primeiro, este é o Roosevelt que fez os museus todos, que caçava animais e empalhava os animais, e se forem a Nova York ou a Washington, aquele museu, vão ter lá coisas do Roosevelt. O Senado funciona desta maneira. Pronto. Aquilo que o Gonçalo dizia há bocadinho é parcialmente verdade, porque o sistema americano foi feito para ser muito difícil fazer leis. Estes dois homens, o Jefferson e o Adams, há 2 partidos. Isto é, nós temos basicamente o primeiro presidente dos Estados Unidos da América é o general que combateu os ingleses e que ganhou a Guerra da Independência. Esse general, todos sabem quem é o que dá o nome à capital, que se chama George Washington. O George Washington tem no seu governo os homens mais brilhantes do seu tempo. Pronto. Acho que só faltava lá o Dom Pedro, que era bebê, mas o Dom Pedro, na realidade, acabou por ser os Founding Fathers para o Brasil e conseguiu fazer esta independência de maneira bastante mais pacífica no Brasil do que aconteceu em qualquer outro lado do mundo. Isto é, Também há circunstâncias especiais, a família real portuguesa tinha-se mudado para o Brasil, etc., mas e tinha construído a Biblioteca Nacional, tinha construído uma série de instituições que permitiram ao Brasil começar como nenhum outro país começou depois da sua independência, enquanto estes Founding Fathers estavam em Filadélfia, eram uma série de homens geniais. Era o Benjamin Franklin, foi o primeiro ministro das comunicações e foi o tipo da eletricidade, dos telefones. Eram o James Madison. O James Madison foi o 4º presidente dos Estados Unidos da América, foi o tipo que escreveu, na realidade, a Declaração da Independência para condensar os outros, tinha os outros tipos à volta dele todos, e escreveu a Constituição dos Estados Unidos, e escreveu alguns dos Federalist Papers. Este foi o primeiro-ministro da Justiça. O Alexander Hamilton, que é o tal do musical que teve o primeiro escândalo sexual da política americana, mas o Alexander Hamilton foi o primeiro-ministro das Finanças e era o ajudante de campo do George Washington. E também era um homem genial, escreveu a maior parte dos Federalist Papers. O John Adams, que foi o vice-presidente do George Washington e que era
o tal advogado que pensou, ele foi embaixador em Inglaterra. O John Quincy Adams tinha sido o filho dele que tinha sido embaixador na Holanda. O Thomas Jefferson, pronto, que era o Secretary of State, que é uma espécie de primeiro-ministro e de ministro dos negócios estrangeiros, e que tinha uma visão muito diferente da do John Adams. Eu já vou explicar esta diferença, e é assim que eu vou acabar a aula. O Thomas Jefferson era também um homem brilhante, eventualmente tem mais coisas com a escravatura, mas também tem a ver com a zona do país onde viviam e com o tempo. Mas havia uma dissidência, porque nestes primeiros tempos, quem era eleito presidente e vice-presidente era o mais votado e o segundo mais votado. E diz aquela brincadeira que o vice-presidente é um cara que não serve para nada. Um cara com mais poder que serve para menos, era o que dizia o John Adams. Há uma série na HBO que se chama John Adams, que eu recomendo muito a todos. É uma série espetacular, ganhou os Emmys todos na altura, e dá para perceber a independência americana e aprender com o cinema. Pronto, e mais do que isso, mostra a relação do John Adams, enquanto o Alexander Hamilton era um mulherengo, o John Adams era completamente apaixonado pela mulher dele, se chamava Abigail Adams, e nós conseguimos saber muita coisa sobre a feitura da Constituição dos Estados Unidos da América pelas cartas que ainda hoje existem, trocadas entre o John Adams e a Abigail Adams, que há muita gente que diz que é a Founding Mother dos Estados Unidos da América. E há uma carta que ela escreve a dizer: por favor, não se esqueçam dos direitos das mulheres, e tem toda a razão. Eles até hoje ainda não puseram direitos das mulheres nem nas emendas da Constituição, nem na Constituição dos Estados Unidos. Ainda falta essa grande vitória, mas a Abigail Adams foi casada com o John Adams e foi a mãe do John Quincy Adams. O John Adams, quando acaba o governo do George Washington, o George Washington tem uma coisa que é fabulosa para o tempo, e nisso o Dom Pedro, por exemplo, não teve, ou outros. O Dom Pedro teve parcialmente porque também abandonou o reino, mas o George Washington faz 2 mandatos e vai descansar. Cita a Bíblia, é um discurso muito bonito, até existe uma música do Lin-Manuel Miranda cantada pelo Obama, com o Obama a ler uma parte do discurso, que é: agora está na altura de ir descansar à sombra da minha figueira, na minha quinta. E o George Washington, ao fim do segundo mandato, sai, portanto, deixa os Estados Unidos fundados, e começa aí uma divisão. 2 partidos. Um que é o partido mais unionista, querem pôr os Estados Unidos mais uniformes, mais como a Inglaterra, Gonçalo. E esse partido é encabeçado principalmente pelo John Adams, John Marshall, o Alexander Hamilton. O que o Alexander Hamilton quis e conseguiu foi fazer uma moeda única para os Estados Unidos, o dólar, fazer um banco central, a Reserva Federal, a Fed, e pôr esse banco central numa rua, que era a Rua do Muro, Wall Street, em Nova York, que era o estado dele, era a cidade dele. Mas ele fez um negócio com os tipos do partido oposto, que era o Thomas Jefferson, o James Madison, o Washington, eram todos da Virgínia, que era o estado mais rico, tinha escravos, algodão, exportações, etc. E ele fez um negócio com eles. Há uma música que se chama The Room Where It Happens, do Hamilton, que vocês podem ver no YouTube hoje, onde está o Aaron Burr, que é uma figura muito engraçada. Foi quem matou o Alexander Hamilton num duelo. Foi o vice-presidente do Thomas Jefferson. É mais fácil se eu estivesse a fazer isto no quadro. Eu depois eventualmente marco uma aula para fazer no quadro esta minha paixão pela fundação dos Estados Unidos da América. Mas o Thomas Jefferson e o James Madison achavam que o poder devia residir nas colónias ou nos estados.
e conseguiram um equilíbrio, porque o que a Constituição dos Estados Unidos da América diz é que, por regra, o poder é dos Estados. Isto é diferente do Brasil. O Brasil, por exemplo, tem nos 27 Estados brasileiros competências para os governadores e para as assembleias, para todos, etc., que não têm comparação com o dos, até mesmo das regiões autónomas espanholas. Isto é, o Planalto, o Palácio do Planalto, o presidente brasileiro dá uma uniformidade ao Brasil muito maior. Na União Europeia, nós temos o princípio da subsidiariedade. Mas nos Estados Unidos da América, nós vimos isto na pandemia, havia decisões que tinham de ser tomadas pelos governadores, enquanto no Brasil era o presidente, que era um tipo maluco, a tomar decisões que eram perigosas. Nos Estados Unidos também havia um tipo maluco, pronto, não estou a dizer, e durante a pandemia houve muita gente maluca a tomar decisões e nós com medo, toda a gente toma decisões perigosas. Mas no Brasil não pôde haver a resistência dos governadores contra o presidente, mas também não pôde haver uma uniformização. Por exemplo, o Dr. Anthony Fauci nos Estados Unidos passou a ser assim uma grande figura e pronto. Dito isto, os Estados Unidos da América têm um modelo que tem todos os poderes a controlarem-se uns aos outros. Como é que eles funcionam? O Congresso faz leis, as leis têm que ser aprovadas numa Câmara e depois aprovadas na outra, e o Presidente assina-as. Portanto, o Presidente pode vetar todas as leis. As leis podem ser fiscalizadas a constitucionalidade pelo Supreme Court. O Presidente nomeia os juízes para o Supreme Court, mas eles têm de ser confirmados pelo Senado. Portanto, há muita gente este ano que diz que vai haver pressões, ou está a haver pressões para a Sonia Sotomayor, que é a juíza mais velha, nomeada pelo Presidente Obama, que tem diabetes, sair. Vai ser uma das coisas que nós vamos saber até junho, provavelmente, porque seria a hipótese dos democratas ainda nomearem um juiz mais novo, até porque havendo a possibilidade do Senado passar a ser republicano ou do próximo presidente ser republicano. Pronto, mas também neste momento o juiz mais velho de todos é um juiz chamado Clarence Thomas, que foi nomeado pelo pai Bush, mas até há pouco tempo tínhamos juízes nomeados pelo Ronald Reagan, porque eles duram muito tempo no cargo. São cargos vitalícios. E é o direito dos Estados Unidos da América resulta principalmente de acórdãos e de decisões que vocês podem encontrar no vosso livro. Por exemplo, os poderes do presidente foram muito alterados com as decisões do caso Nixon contra os Estados Unidos da América, em que os Estados Unidos da América, em que o tribunal, o Supreme Court, com 4 juízes nomeados pelo Nixon, obrigou o Nixon a entregar as gravações do Watergate à Justiça. E nesse dia em que ele recebeu a decisão do tribunal, ele renunciou antes sequer do caso avançar. E, portanto, foi, na realidade, afastado pelo tribunal. Mas também foi o Supreme Court que disse que tinha de separar a contagem nas eleições do Bush contra o Gore. Depois vieram a ser contados os votos e o Bush tinha mesmo ganho. Foi o tribunal que fez o aborto, do Roe versus Wade, e a partir de um direito à privacidade, e que agora reverteu recentemente essa decisão. Foi o tribunal que acabou com a segregação racial, no caso Brown versus Board of Education. Tem casos sobre liberdade de expressão. A jurisprudência do Supreme Court dos Estados Unidos da América é fantástica para nós estudarmos tudo. Pronto, agora para ver a inteligência artificial vai ser no Supreme Court dos Estados Unidos. Para ver escutas, para ver tudo, é lá. Pronto, já sei que levaram uma aula longa demais. Eu agradeço a paciência. Começámos com os ingleses a rejeitar o direito romano. Estamos com a inteligência artificial no Supreme Court.
Depois eu eventualmente falarei um bocadinho mais sobre o Supreme Court. O Supreme Court atualmente tem uma composição maioritariamente conservadora, só para poderem saber ler as decisões. Há um Chief Justice, o presidente do Supremo, que é o John Roberts Jr., que foi nomeado pelo Bush filho, e que ele é muito moderado. Pronto, e tem feito, há muito bons discursos. Há um discurso que eu recomendo que vocês ouçam, que é o discurso de abertura do ano da escola, o discurso de finalistas da escola do filho, onde ele fala sobre como é que se pode ser jurista e como é que se pode ser um homem na sociedade dos dias de hoje. E depois há, do lado mais conservador, esse juiz que se chama Clarence Thomas, que é um juiz negro. Há um juiz que se chama Samuel Alito, que é latino, que foi nomeado pelo Bush pai também. Estes são os dois mais conservadores. Depois há o Gorsuch, que foi professor é doutorado em Oxford e em Harvard. Tem um texto ótimo sobre a eutanásia. E sobre o suicídio medicamente assistido, que foi nomeado já pelo Trump. O Kavanaugh, que era aquele das cervejas e do abuso que nós vimos há uns anos, e a Amy Coney Barrett. Estes são os três conservadores mais Trump. Do outro lado está a Sónia Sotomayor, a Helena Kagan. A Sónia Sotomayor tinha sido a procuradora-geral do Obama, depois passou para a juíza. A Helena Kagan era a reitora de Harvard. E agora está a Ketanji Brown Jackson, que é uma juíza negra, também a primeira mulher negra juíza, que foi nomeada pelo presidente Biden. E eles às vezes fazem pares improváveis. Por exemplo, a Sónia Sotomayor e o Gorsuch, em matéria penal, são os dois muito defensores das liberdades dos arguidos. Vocês depois vão estudar isso para o ano e no ano a seguir, em penal e em processo penal. Eles têm-se unido bastante e são bons acórdãos. Pronto. O direito dos Estados Unidos é um direito a que se chega, tanto o direito dos Estados Unidos como o direito inglês, chegamos mais com decisões, propriamente, do que com manuais. Mas há bons manuais de direito, há bons livros, mesmo se vocês tiverem aquelas coisas tipo Audible, poder experimentar os learning courses, cursos intensivos de direito inglês ou de direito dos Estados Unidos. Eu depois recomendarei algumas coisas no final do ano e acho que é ótimo. Eu tinha prometido ainda que dizia 2 ou 3 coisas sobre a estrutura dos trabalhos, e farei isso já fora da gravação. Está bem? Alguém que tenha dúvidas sobre o direito dos Estados Unidos? Ou inglês? Não. Então desejo boa noite a todos e vou respondendo ainda às dúvidas dos trabalhos. Como é que isto se para? End. Boa noite.